Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao índice comentado do dia 1º de abril. Eu fiquei um tempinho sem publicar nada aqui no canal, né? Mas eu admito pra vocês que eu dei uma desanimada por conta de um acontecimento que rolou na sexta. Sexta, dia 29 de março. Deixa eu colocar aqui na tela. Eu fui fazer uma atualização e. E bah, galera, não sei por que quando eu reiniciou o Profit, eu utilizo a versão beta do Profit, mas sempre utilizei. Mas quando eu fui reiniciar o Profit, todos os meus estudos tinham sumido, pessoal. Todos os meus estudos, desde os estudos que eu vinha fazendo desde início de fevereiro aqui no índice, como também, e eu já tinha também alguns estudos já que eu fiz mais para trás desde novembro, da forma como eu faço hoje, né? Então eu tinha os estudos desde novembro de 2023, dessa forma aqui, todos os dias. E também tinha os estudos das ações, galera. Desde que eu comecei no projeto do Swing Trade, desde que comecei a mentoria, eu faço parte do projeto. É, como já comentei diversas vezes, eu faço parte do projeto como estudo mesmo. Eu utilizo as ações para estudar. E, e nossa, galera, tinha tanto estudo legal lá, pessoal. Todas as minhas análises das ações, que acho que no projeto a gente analisa cerca de 240, 230 ações. Tinha todas as minhas análises atuais, meus estudos atuais de todas essas ações, e que demorou muito tempo para fazer. E também tinha todas as nossas entradas, remontagem de posição, aumento de posição, desde quando eu entrei no projeto, então desde início de 2023, eu tinha documentado, tudo documentado, desde as nossas entradas, aumento de posição, remontagem, nossas saídas, se a gente operou alguma estrutura, qual que era a estrutura, todas as figuras que a gente operou, as estruturas, alguns cenários comentados de sucessão de gatilhos ou de sucessão de estruturas que favorecia a leitura, que favorecia a análise. Então, nossa, tinha muita coisa lá. Tinha muita coisa mesmo, assim, muita coisa muito, muito bacana. Que, poxa, tudo foi perdido, galera. É, até pra ajudar, eu tô fazendo esse vídeo pela segunda vez. Porque quando a primeira vez que eu fui gravar aqui o vídeo, que ficou um vídeo de cerca de 26 minutos. Eu gravei dois vídeos, na verdade, eu gravei o fechamento do dia 1º e o índice comentado do dia 2. Então foram dois vídeos. E não sei por que eu fui ver o vídeo, né, pra ver se estava tudo certinho. E em vez de eu ver antes de gravar o segundo, eu gravei os dois e fui ver. E tava com o microfone desativado. Não sei por que o meu microfone tava desativado. Agora eu vi aqui. Não entendi até agora o que que aconteceu. Porque eu simplesmente abri o OBS e comecei a gravar como eu sempre fiz desde que eu comecei aqui o canal. Mas enfim, galera. Nem precisava estar falando isso pra vocês, né? Mas o canal é meu, eu faço o que eu quero. Mas é. Nossa, galera. Deu uma desanimada legal. Mas eu não vou deixar de fazer os vídeos, não vou deixar de fazer os estudos. O que mais desanima mesmo é pensar que eu vou ter que colocar todos os estudos em dia, todas as marcações das ações em dia. E tinha muitas ações, muitas análises que eu até comentava lá no grupo do Swing Trade, que já estava com a marcação pronta, então às vezes se eu precisasse mandar o estudo, era tranquilo, né? Porque era só realmente bater print, não tinha muito o que ser feito. Mas. E pode se parecer pouca coisa, mas quando você analisa 240 ações todos os dias, poxa, ter as marcações em dia facilita muito a análise. Então, vai, me desanimou legal, assim, mas vou me organizar agora pra refazer todos esses estudos aí. Não os estudos passados, né? Infelizmente, esses daí de fato eu perdi, mas os estudos agora mais atuais e os alvos, regiões de alvo, regiões de pressão, coisas do tipo, níveis de FIBO, retrações, linhas de tendência, essas coisas aí eu vou ter que refazer. Então vou me organizar agora pra refazer isso daí. Mas só queria comentar com vocês, cuidem com isso, galera. Se vocês têm bastante coisa anotada no Profit de vocês, assim como eu, tem bastante estudo, comecem a fazer um backup antes de fazer a atualização. Eu, pelo menos, até podem ver aqui que eu tô com a atualização para fazer.
Eu vou primeiro gravar esses vídeos aqui para depois fazer o backup e aí sim fazer a atualização, porque vai, poxa, não dá de perder praticamente um pouco mais de um ano de estudo. Mas, enfim, galera, eu queria passar isso daí pra vocês em relação a esse erro que aconteceu comigo. Espero que não aconteça com vocês, mas se por acaso acontecer, vocês já sabem como se precaver, né? Façam um backup antes de atualizar. E também eu queria comentar um pouco sobre meu primeiro mês aí de YouTube, primeiro mês aí de canal, e comentar a minha percepção em relação aos meus vídeos, né, ao meu avanço. Como eu comentei com vocês lá no vídeo de apresentação, eu tinha algumas metas, e a principal delas era comunicação e oratória. E conforme o tempo foi passando, assim como o Léo falou, eu fiquei amigo da câmera. Então hoje eu já falo tranquilamente, tá sendo bem tranquilo mesmo pra mim, não tô sentindo mais nenhuma pressão. E é uma coisa que eu tô bastante satisfeito, bastante feliz. E eu peguei o feriadão aí, eu assisti o primeiro e o último vídeo de cada semana. E eu percebi uma melhora bem grande na minha comunicação, na minha entonação, até na minha postura. Tem muito a melhorar. É uma coisa que me incomoda bastante, eu percebi que às vezes eu começo a falar alguma coisa no gráfico e eu começo a virar a cabeça. Eu fico falando assim, parece um louquinho. Mas achei engraçado isso daí. Vou buscar melhorar isso daí agora esse mês. Eu preciso melhorar também bastante a minha entonação. Já melhorei muito, mas eu percebo que ainda peco bastante na entonação, então vou buscar melhorar isso. Vou buscar falar mais claro, mais devagar. É, teve um avanço bem forte, eu acho. Eu tô abrindo mais a boca pra falar, eu tô falando mais calmo, mas tem vezes eu percebi que até nos horários, que eu tava de olho nos horários que eu gravei o vídeo, e conforme vai ficando mais tarde, tem dois horários que eu percebi que eu tenho mais pressa de gravar o conteúdo, que é quando tá tarde da noite ou quando é antes de eu fazer minha corrida de manhã. Então, passou das 9 da noite, 9h30 por aí, eu começo a querer acelerar o processo, começo a querer acelerar o vídeo. E eu também, quando tá umas 5h15, 5h30 da manhã por aí, que eu apenas levantei pra ir correr, eu percebo também que eu acelero algumas coisas e muitas vezes eu percebi ao longo nos vídeos, né, que eu lembro que teve marcações, teve coisas que eu havia marcado pra comentar e eu acabei não comentando por conta da pressa. Então eu vou tomar cuidado com isso pra eu, enfim, para eu realmente conseguir passar tudo que eu queria passar, comentar todos os cenários que eu achei de interessante no dia. Não sei porque eu tô gravando até agora com a tela do Profit, né? Mas eu vou tomar cuidado com isso. E eu também queria do feedback de vocês, né? Quem tá me acompanhando aí, se puder comentar o que vocês acharam, se vocês também perceberam essas minhas melhoras. Se por acaso tem alguma coisa que vocês acham que ainda falta, que ainda poderia melhorar, que eu não comentei aqui, né? Que é da minha meta para esse mês, mas que vocês acham interessante. Eu tô aberto a sugestões. Podem falar a opinião sincera de vocês. Como eu já comentei, vou ficar bastante feliz se houver uma interação maior com vocês, né? Com quem tá me acompanhando. Mas é isso daí, galera. Eu até. Uma coisa também que eu fazia bastante mês passado era aqui no cantinho da minha TV, da minha segunda tela. Eu anotava algumas coisas para eu falar, para não esquecer. E eu vou parar de fazer essas anotações, até para eu que aquelas anotações eu fazia meio que pra caso se eu ficasse nervoso, coisa do tipo, eu lembrasse o que falar, né? Mas agora, como eu tô percebendo que a pressão tá diminuindo, então eu vou começar a não anotar e realmente falar o que vier, sabe? Sem ficar olhando, sem ficar tendo que ver bloco de nota pra lembrar se falou tudo. E eu creio que agora eu falei tudo. É, acho que eu falei tudo isso aí. Enfim, espero aí o comentário de vocês. Mas é isso aí, galera. Vamos pro vídeo. Vamos pro que interessa. A gente pode observar que 1º de abril o preço já abriu logo no próximo da região de fechamento do dia anterior. E logo na sequência ele já veio buscar a região de topos do dia anterior, falhando no rompimento de topo. Eu creio que eu tenho anotado isso no. Deixa eu tirar aqui. Gráfico de 5 minutos. Eu vou trazer as telas para cá para evitar de ficar trocando time frame nessa minha tela aqui, porque vai ajustar para o preço do dia 3, né? Como eu tô gravando no dia 3, então eu não vou ficar evitando trocar time frame.
mas eu vou trazer a telinha aqui. Então vocês podem observar aqui que era a região de topos do dia anterior. E o preço acabou violando o topo do dia anterior e fechando abaixo. Isso aqui é um tradezinho, como eu já comentei para vocês diversas vezes, que eu gosto de fazer, fazendo extremidade. Aqui era a abertura, né? Mas enfim, aqui fica o estudo, que também acabou sendo respeitado. Então, um tradezinho baratinho, cerca de 75 pontos por aí, para buscar um retorno até a média de 9 dos 5 de 200 pontos. Então, acaba pagando a leitura. E logo na sequência da abertura do dia, a gente pode observar que preço ele ficou trabalhando ancorado na média de 50 e 72 2 minutos. E na VWAP, até pelo 2 minutos, a gente pode observar aqui que ele acabou configurando seu 2-3. Não vou ficar falando que é um trade de movimento, né? Mas foi uma estrutura bem legal aqui na região do range da 50 e 72. Inclusive não estopou, né? Este defesa aqui maior. E logo na sequência o preço acabou rompendo a VWAP e se manteve acima da VWAP de forma lateral por um bom tempo. A gente pode ver que o preço testou novamente a região de pressão aqui do topo do dia anterior. Acabou não conseguindo trabalhar acima. Veio tentar romper a VWAP, acabou até conseguindo romper a VWAP no quinto das 10:06, mas esse rompimento é fraco, é um rompimento que eu não gosto de trabalhar porque ele fechou para dentro do pavio da defesa anterior. E logo na sequência, o preço já veio fazer uma nova ancoragem na 7.2 e deixou esse candle de impulsão, falhando esse rompimento da VWAP. Então aqui já fechou um alerta, já deixou um alerta para mim. Até nesse momento eu comentei com um amigo meu que para mim tava ficando legal o cenário para alta, mas que eu iria fazer nada por conta dessa região de 61 macro. 61 macro a gente pode visualizar aqui pelo gráfico de 60 minutos. É este 61 aqui, de toda essa pernada de queda, desde o dia 20 de março. Mas aqui no candle 2, no ponto 2, perdão, aqui no ponto 2, o preço acabou configurando um novo candle de impulsão, demonstrando mais força do que o anterior e não estopou. Ficou para estopar no tick praticamente esta primeira impulsão, então ficou bem interessante porque ele não estopou o movimento anterior e acabou configurando, reforçando, né, a alta. E nesse candle de impulsão aqui não teve tanta defesa, né, não teve, deixou um paviozinho, mas teve bastante corpo, demonstrou bastante ignição, então aqui valeria um tradezinho, porque teria um risco retorno até que aceitável. Um pouquinho mais de 1 para 1 até o 61 macro. E que acabou cravando o primeiro alvo do dia, que a gente pode observar aqui pelo gráfico de 5 minutos. Ele acabou cravando o primeiro alvo de espelhamento do dia. Eita, que é este espelhamento aqui. E logo na sequência, pelo 2 minutos, ele acabou configurando um inside, que pelos 5 minutos acabou deixando um martelinho, né? Bem bonito, um paviozão, que logo na sequência confirmou 1, 2, 3. Pelo 15, a gente pode observar aqui no 15 minutos também configurou 1, 2, 3. Bem bonito. Então, uma espécie de Voldemort. E pelo 60, acabou configurando um candle de impulsão. Bem interessante também aqui da defesa do 61. Então, esse insidezinho no 2 foi um insidezinho bem bonito, bem baratinho nessa região de 61 macro, de toda essa pernada de queda que eu comentei desde o dia 20 e 21. E que acabou sendo o topo do dia e entregou o movimento. Foi um movimento bem forte. E aqui no ponto 4 a gente pode observar que ele acabou configurando um PFR numa região de bastante trava. Aqui nós tínhamos as duas 200 do 5, nós tínhamos a 20 do 60, nós tínhamos a 500 do 15 e a 72 do 15 também. Junto com isso, a gente também tinha, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui, ó. A gente também tinha o 61 dessa pernadinha aqui com o fundo do dia anterior. Então aqui era 61, junto com uma confluência de alvos. A gente pode observar aqui que era primeiro alvo deste espelhamento do dia, espelhamento intraday, junto com o primeiro alvo deste espelhamento, junto com o segundo alvo desse espelhamento menor. Então aqui nós tínhamos uma confluência de alvos bem interessante, junto com bastante trava. Infelizmente o preço acabou somente ancorando na 9, mas aqui até o preço estaria, né, desenvolvendo aquela possível leitura que o Adriano comenta bastante, que é o preço rompe médias importantes sem apresentar respiro, chega na primeira região de trava e demonstra defesa. Geralmente, quando acontece esse tipo de cenário,
preço busca o 61 da pernada de queda. Então aqui teríamos um risco de retorno bem interessante caso o preço desenvolvesse essa leitura. Que era o que? 150 pontos de stop no PFR para buscar cerca de 400 pontos no 61. Infelizmente não desenvolveu a leitura, não pagou o movimento, né? Acabando com somente na média de 9 e formou um candle de ignição bem bonito, configurando já um pivôzinho, né, de reversão. E esse pequeno de ignição, ele foi bem bacana porque ele acabou fechando abaixo do fundinho anterior. E aqui também a gente pode observar que teve bastante volume, e este candle aqui ele confirmou o rompimento deste espelhamento maior. Que aqui foi um pullback no rompimento, e que foi confirmado o rompimento com este candle de ignição. Aqui não teve o que ser feito, né, porque até ficou caro, mas aqui foi um sinal de possível queda por dia. Ou que por acaso o preço poderia vir pagar este alvo desse espelhamento. Aqui no ponto 5 a gente pode observar que o preço acabou deixando uma nova estrutura aqui de PFR, um novo candle de PFR, um novo gatilho, que aqui era 7,6, 7,6 do fundo anterior, perdão, 7,6 com o fundo do dia anterior, é este 7,6 aqui, desta retração de firma, então este 7,6 aqui, e junto com o 7,6 nós tínhamos uma confluência de médias, que era 20 do diário, 9 do diário, com a 7,2 e 50 do 60 com a 200 do 15. Então aqui acabou deixando esse PFR que novamente, o preço ele veio ancorado somente na média de 9 e acabou estopando o movimento do PFR. Mas antes de estopar, aqui no ponto 6 o preço acabou configurando um candle de ignição bem bonitinho com a média de 9. Sei que é meio ruim, né, a gente pegar a operação somente na média de 9, mas como o contexto do dia já apresentava bastante força e essa daqui foi a primeira ancoragem na média pós a ativação dessa estrutura aqui de espelhamento, aqui acabou configurando um cenário bem bacana. Até pelo minuto também eu queria mostrar para vocês uma estrutura que foi uma estrutura bem bonitinha, que foi essa estrutura aqui, ó. O preço acabou deixando dois UGzinho com a média de 20 e logo na sequência fechou abaixo da média de 9, configurando um PC. Eu sei que é meio ruim de observar um minuto, mas até a estrutura também do minuto eu queria mostrar, comentar com vocês sobre uma possível. Não vou dizer que é bandeira, até porque a Ariano também comenta, né, que bandeira, que esse tipo de estruturas e figuras precisa de movimento, mas como eu comentei com vocês no vídeo de apresentação, eu tive uma base muito forte com o André Machado. Antes de eu conhecer o Ariano, eu estudei muito conteúdo do André Machado, até participei do projeto dele, da mentoria dele. E o André, ele tinha uma forma de explicar a bandeira que era para simplificar o entendimento para os alunos, mas que eu achava muito interessante. Como que ele falava que era o conceito da bandeira. Bandeira era uma pernada de impulsão, uma pernada na tendência, né? Com correção lenta. Como assim? A gente pode observar que o preço ele acabou caindo cerca de 450 pontos em 4 minutos, sendo que ele corrigiu cento, opa, sendo que ele corrigiu 180 pontos em 14 minutos. Então a gente pode observar que ele foi muito agressivo na queda e teve uma correção lenta. Isso daqui é o conceito de bandeira. Não teve uma movimentação de estrutura para considerar bandeira, mas ele se aplica no conceito de bandeira. E eu gosto bastante de observar isso, de observar a leitura do preço utilizando o conceito dos padrões e dos estruturas, dos movimentos. É, não sei se vai ficar confuso, né? Mas espero que vocês consigam entender isso daí e deixar bem claro que isso daqui não é uma bandeira porque faltou movimento, não teve movimento, mas o conceito se aplica no conceito de bandeira, que foi o quê? Pernada de impulsão com correção lenta. E aqui pelo minuto a gente pode observar que o preço ele acabou, né, nesse PCzinho ele acabou rompendo essa letrazinha e logo na sequência ele veio trocar polaridade e deixou 1, 2, 3. Até pelo 2 minutos a gente pode observar que essa troca de polaridade com 1, 2, 3 foi esse PFRzinho curado na média de 9. É, então
Isso daí é só para trazer um estudo para vocês e comentar sobre o conceito da estrutura e que seria um ponto para a gente ficar atento, que muitas vezes não se aplica por conta da movimentação do preço, mas se aplica até a leitura desse tipo de estrutura por conta do conceito dela. Logo na sequência, o preço acabou desenvolvendo o movimento, acabou estopando o PFR, como eu comentei, e ele veio, deixa eu ver se foi aqui, aqui ele veio travar numa regiãozinha de 200 do 15 com a 500 do 5 na cara, próximo dessa região de pressão fundos do dia anterior. Mas, logo depois, né, de demonstrar essa trava aqui, para isso ele veio ancorar na média de 22 minutos e deixou um PFRzinho bem baratinho, em que foi a primeira ancoragem na média de 20 do 2 e média de 5 do 9, desde a inversão. Aqui acabou configurando uma espéciezinha de 1, 2, 3, né? Fechou com defesa, mas a confirmação mesmo veio nesse tiquinho aqui, que infelizmente já estava na cara da região de pressão, e essa região de pressão é uma região de pressão bastante interessante, porque na minha visão, né, na minha leitura, a gente pode observar que esta região de pressão, ela era, olhando pelo 60, essa região de pressão, ela era o stop técnico do movimento de alta pelos 60 minutos. Como assim? A gente pode observar que 60 minutos estava configurando nesse pivôzinho aqui de alta, fez essa correção e tentou romper fundo. A gente pode observar que ele não conseguiu romper fundo. Romper topo, perdão. Tentou romper topo. Falhou o rompimento de topo, só teve violação. E como só teve violação, não teve o rompimento, não estaria validado na condição técnica do stop, né? Olhando os 60 minutos, não estaria validado subir o stop daqui para cá. Então, ainda, o stop técnico dessa alta seria aqui, nessa região de pressão. Por isso que eu acho que seria bastante importante prestar atenção nessa região de pressão e evitar operar na cara dela por conta de ser uma região que poderia apresentar defesa por ser stop técnico, por ser região de stop técnico de condução técnica, né? Observando time frame maior. A gente pode observar que ele vai ter uma defesa, preço de novo, âncora na média de 9, e acabou estopando, rompendo essa região, né? Logo na sequência, a gente pode observar que o preço travou um pouquinho abaixo dessa região de pressão, veio trocar polaridade, bem bonita nessa região de pressão aqui, e começou um processo de afunilamento. A gente pode observar que tem um processo de afunilamento, e que aqui no ponto 8, a gente teve um rompimento de 2 dias pelos 5 minutos ancorado na média de 9. A gente pode observar aqui que pelos 5, o preço deixou 2 dias ancorado na média de 9, e logo na sequência teve um rompimento de 2 dias ancorado na média de 9. Aqui foi um movimento de notícia, né? Se não me engano, 2 horas era notícia. Mas configurou a leitura, e até pelo minuto, a gente pode observar que antes do rompimento, que antes da notícia, o preço acabou configurando um pós-rompimento desse triângulo, desse afunilamento. A gente pode observar aqui que no candle das 1h58, o preço acabou rompendo o afunilamento. Ele já estava com as médias do minuto alinhadas. Veio com a capilaridade de 1h59 e às 2 horas ativou a estrutura. Eu sei que é ruim olhar o minuto. Eu estou comentando com vocês o minuto por conta de ter sido um dia de fluxo, um dia de movimento forte de tendência. E o minuto acabou formando umas estruturas bem bacanas. Nesses dias de tendência eu tenho observado bastante o minuto. Bastante mesmo. Ainda não criei a coragem de operar o minuto. Mas eu tô de olho, tô observando. Porque eu já percebi que nesses dias aqui de tendência, porque onde o preço somente ancora nas médias menores do 2 minutos. Quando ancora ainda na média de 20, geralmente ele ancora somente na média de 9 do 2, no minuto estrutura PC. Então se conseguir visualizar de forma rápida que está sendo um movimento de possível super tendência, um movimento forte, porque ele está originando de uma região macro. Como assim? Ele está originando de uma. O preço, a origem do movimento foi uma região de possível reversão ou continuidade macro. Vale a pena começar a prestar atenção no minuto. Porque dificilmente, se por acaso o preço realmente ativa a estrutura maior, como por acaso, nesse caso aqui desse espelhamento, né? Dificilmente o preço vem ancorar nas médias maiores do 2 minutos ou até do 5. Geralmente ele só busca ancoragem na média de 1.
Eu tenho percebido isso daí. Como eu comentei, ainda não criei a coragem de operar um minuto. Algumas ocasiões, né? Já teve algumas situações que eu operei um minuto, admito pra vocês. Mas eu tô sendo bastante receoso em operar um minuto. Mas essas estruturas aqui que o Peso formou no dia primeiro ficaram bem interessantes. Logo na sequência, depois de romper esse afunilamento aqui, o Peso veio buscar o 7,6 macro. A gente pode observar, deixa eu ver onde que eu coloquei este 7,6. Ah, não sei, não achei aqui, mas enfim, o 7,6 toda essa pernada aqui de alta. Desde o fundo do dia 27 até o topo do dia primeiro. E logo após tocar esse 7,6, a Peso configurou um PFR, em que acabou não pagando muito. Acabou pagando 125 pontos por aí. É, e também até por conta de ser um dia forte de tendência, fica arriscado, né? Ficar insistindo nas contras. Mas aqui a gente pode observar que o preço acabou fazendo fundo nessa região. E aqui no ponto 10, o preço acabou nos 5 minutos configurando 1, 2, 3, ancorado na média de 20. Este 1, 2, 3 aqui, que até na sequência configura uma barra ignorada. Então ficou bem interessante essa estrutura aqui, esse padrãozinho. Mas que infelizmente acabou. Infelizmente não, né? Acabou pagando legal, até chegou a pagar 200 pontos. Até deixou um novo PCzinho depois na sequência. Mas, como eu comentei, o preço acabou travando nesse 7,6, nessa região de 7,6 macro. E acabou ficando lateral no restante do dia. É, isso daí foi o índice comentado do dia primeiro. Desculpa aí a demora, pessoal. Como eu comentei com vocês, tive esse problema aí de que meus estudos sumiram todos, então deu uma desanimada, mas eu não vou deixar de gravar os estudos, até porque eu percebi bastante minha melhora. Eu fiquei feliz com o meu avanço, né? Eu já tô um pouco rouco, até porque, nossa, eu já falei muito hoje, pessoal. Tô até cansado já de falar, mas eu vou terminar aqui os estudos do dia 2 e do dia 3 pra colocar em dia. Mas, poxa, eu cheguei a gravar 2 vídeos antes que tava com o microfone desativado, então eu tô, sei lá, mais de uma hora falando, eu acho. Mas vou dar uma descansada agora na voz pra gravar os próximos vídeos. Só gostaria dos comentários de vocês, né? O que vocês estão achando dos estudos? Se vocês estão percebendo evolução no meu conteúdo, na minha oratória, na minha comunicação, na minha postura. E é isso daí, galera. Pra não perder o jabazinho aí, eu vou gravar os próximos vídeos, né? Mas mesmo assim, Deus abençoe a todos. Abraço aí pra todo mundo e até mais, pessoal.